Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por gentileza. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé, não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Deus Santo, Tu que inspiraste teu servo Tiago a escrever estas palavras, nos ilumine agora com teu Santo Espírito para compreendê-las e guiar a nossa vida por isso, para a honra e glória do teu nome somente. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, estamos expondo a carta de Tiago, passando por todos os textos da carta. Nós recebemos do Senhor uma carta. O Senhor, Deus, através do teu Santo Espírito, inspirou ao seu servo Tiago, o meu irmão de Jesus, a escrever esta carta. A primeira carta no Novo Testamento é a carta de Tiago. Então, o Espírito Santo inspirou Tiago a escrever essa carta, e esta carta ser remetida, em primeiro lugar, às igrejas que estão em dispersão, as 12 tribos que se encontram na dispersão, conforme está registrado no capítulo 1, versículo 1. Ou seja, para aquelas primeiras igrejas que nasciam juntamente com aqueles judeus que criam no Senhor Jesus Cristo e foram dispersos, expulsos de Jerusalém, do território de Israel. Houve uma grande perseguição no território de Israel aos cristãos, aqueles que criam no nome do Senhor Jesus Cristo, e eles foram dispersos por um vasto território, e onde eles iam, eles levavam a palavra do Senhor e fundavam igrejas. E essas igrejas então começaram a sofrer tentativas, provações, para eles acreditarem em outras coisas, para eles misturarem a sua fé, outras práticas. E isso tornava a igreja fraca e sem razão, porque isso não era o que o Senhor queria deles. Eles queriam, o Senhor sempre quis que nós vivêssemos a pureza doutrinária, a pureza da palavra de Deus, e nos contentássemos somente com isso. Mas desde que o mundo é mundo e que o homem é caído em seus pecados, nós sempre inclinamos para o mal. Nosso coração é mau, e do nosso coração
procedem as fontes de vida, e daqui do coração é que nascem, das nossas concupiscências, é que nascem o pecado, conforme o próprio Tiago diz no capítulo 1, no versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, a fim de preservar a igreja do Senhor, logo no comecinho, lá para o ano 42 do primeiro século, o Santo Espírito inspira esse homem tão contundente, tão forte nas suas palavras, a escrever essa carta. E um parêntese aqui, para ajudar a gente a pensar nisso: quando Deus inspirou as pessoas no passado a escrever a sua revelação, Deus não desprezou a personalidade deles. Por isso a carta do Tiago é caracterizada pela personalidade do Tiago. Quando lemos Pedro, nós lemos um escrito inspirado por Deus, mas que carrega marcas do Pedro. Quando lemos, então, passamos a ler as cartas de Paulo, nós percebemos que foi outra pessoa que escreveu. Temos a personalidade de Paulo preservada ali. Deus não anula as personalidades quando usou essas pessoas para escrever a sua revelação. Depois da sua revelação toda entregue e cessada a inspiração, nós temos o cânon fechado da nossa Bíblia, em nossas mãos, a Bíblia do Senhor. Nós não temos mais inspiração. Agora, para compreender essa palavra, nós temos iluminação do Espírito Santo. Inspiração gera a palavra revelada, a Bíblia. E agora a iluminação nos auxilia a compreender aquilo que o Espírito Santo inspirou. Então, por isso, vemos uma carta diferente em nossas mãos. E se é uma carta, nós precisamos aprender a ler a palavra do Senhor, as cartas como cartas, do começo para o fim, para compreendê-la toda. E estamos fazendo isso. E já nosso quarto sermão, quarto ou quinto, não lembro bem agora, na carta de Tiago, nós temos visto que o tempo todo Tiago está sacudindo a igreja do Senhor. Logo nos primeiros anos, a igreja de Deus sofria provações e tentações para se perder, para misturar a sua fé, coisas que não estavam ligadas à palavra de Deus. Então, a fim de mostrar às pessoas, de levá-las de novo à palavra, de confrontá-las e de animá-las a viver um verdadeiro cristianismo, essa carta foi escrita. E ela começa nos ensinando a amar as provações, porque é nas provações que nós crescemos, quando tomamos as decisões com sabedoria que vem do alto, nós tomamos as decisões corretas e nós crescemos no conhecimento do nosso Senhor. Nós somos, então, vinculados às práticas corretas da nossa fé, que são evidências de que nós pertencemos a Deus. No primeiro capítulo se encerra com algumas testes se a nossa religião é verdadeira ou não. E se nós guardamos a nossa boca, se nós refreamos a nossa língua e não nos deixemos levar pelas contaminações do mundo, e nós nos preocupamos com os pobres e as viúvas, nós estamos no caminho certo. Essa é a verdadeira religião. Versículo 26 vai dizer: se alguém pressupõe ser religioso, mas não refreia a própria língua, está enganando a si mesmo, está enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, essas coisas estão escritas aqui, meus irmãos, para provar aquela igreja lá do primeiro século,
A gente vê o pessoal falando assim, nossa, a igreja do primeiro século é a igreja pura. Não é tão pura assim, né? A gente tinha que ser como a igreja primitiva. Olha, essa é a igreja do primeiro século. Essa carta foi escrita antes do ano 50. Antes do ano 50, 20 anos depois de Jesus ter subido aos céus. Uma igreja bem incipiente, bem novinha, e já tinha problemas, já precisava ouvir isso. Olha, vocês precisam verificar se vocês são crentes ou não. Vocês estão na dispersão, vocês estão no meio de povos que não creem em Deus, que não buscam a Deus, que não amam a Deus. Cuidado, porque vocês podem estar andando no caminho deles e achando que vocês estão no caminho do Senhor. Então, provem-se sempre, orem sempre, busquem sabedoria do alto e cuidem do coração de vocês, porque é no coração que nascem os pecados, e é o coração que nós devemos guardar, incontaminado do mundo, e as nossas obras vão evidenciar quem somos. E logo em seguida, no capítulo 2, Tiago vai nos alertar também para um grande problema na igreja, que é o problema da acepção de pessoas. Favoritismo. Você favorecer um pela sua aparência de dinheiro, não é pela beleza não, tá? Mas estou falando aqui de dinheiro, que se fosse nós aqui favorecer pela aparência, todo mundo é feio, né? Os homens, tá? Os homens. As meninas são todas lindas. Nós favorecíamos só as mulheres e os homens trataríamos com desdém. Mas não é isso. Nós aqui estamos falando do favorecimento por posses, né? Vem um homem rico e trata bem o homem rico e trata mal o homem pobre. Olha, a religião bíblica não faz isso. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos igualmente. Estão totalmente condenados diante de Deus. E também são salvos igualmente todos os que têm fé em Jesus Cristo. Então, a tratativa de Deus para conosco é igual. É igual. Estamos condenados diante dele, somos incapazes de cumprir a lei do Senhor. Nós vimos isso no sermão passado, tá? Tanto que o próprio Tiago diz que quando vocês quebram uma das leis, vocês quebraram todos os mandamentos. Então não adianta a gente sustentar isso, que nós vamos ser salvos por nossas obras. Nós não seremos. Mas, por isso, devemos cuidar de como tratamos as pessoas. Se Deus nos trata de igual modo, sem favoritismo, devemos fazer assim também. É mais uma prova de que se somos verdadeiramente servos do Senhor ou não. Por isso que Tiago não se apresenta como o irmão do Senhor Jesus, mas ele se apresenta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 1. Que ele exatamente está fazendo isso conosco, mostrando para nós o que é ser servo do Senhor Jesus. Muita gente diz que é servo do Senhor Jesus, mas pouca gente é serva do Senhor Jesus. Esse é um perigo que rodeia a igreja desde que a igreja é a igreja e desde que o mundo se formou. Muitos se dizem amigos de Deus, mas poucos são justificados por Deus. Então, diante dessa temática, espero que os irmãos estejam me acompanhando, façam um esforcinho. Diante dessa temática, diante do que a gente viu até agora na carta, surge esse assunto de que a fé sem obras é morta. E vira e mexe a gente fala disso, certo? Vira e mexe as pessoas falam numa discussão. Ah, você sabe muito de teologia, mas faz muito pouco. E tem gente que polariza isso de tal forma que fala: teologia, doutrina é inútil, nós temos mesmo que trabalhar. E acabam usando esse texto que nós estamos aqui, lemos aqui, né? Mostra-me a tua fé sem obras, de uma forma equivocada, polarizando as coisas e separando as coisas. E não é isso o que a carta está fazendo.
A carta não está separando as coisas em momento nenhum. Então, se a carta toda não separa, eu não posso dizer que o texto que está dentro dessa carta está fazendo isso. Não cabe na lógica do texto fluindo aqui, do que Deus fez. Deus inspirou para ser escrito assim. Então, nós temos que entender assim. Logo, contextualmente, surge no meio disso essa temática. Meus irmãos, qual é o proveito de que se aproveita alguém dizer que tem fé, mas que não, mas se essa pessoa dizer que tem fé, mas não tem obras? A pergunta é, o que Tiago está fazendo é, meus irmãos, tem gente que faz isso. Tem gente que diz que ama a Jesus, tem gente que diz que ama a Deus, que tem fé em Deus, que tem fé em Jesus Cristo, mas não tem obra nenhuma que mostra isso. Isso que está sendo criticado. É esse o ponto que está sendo alertado como um grande problema na igreja de todos os tempos, inclusive no nosso tempo, inclusive nas nossas igrejas. Tem muita gente que fala isso, eu sou salvo, eu sou membro da igreja X, eu sou membro da igreja Y, eu canto no ministério de louvor, eu faço aquilo outro, eu sou pastor, eu sou presbítero, mas não tem evidências de que isso é uma verdade na vida dele. Ele não tem obras que demonstram isso. Obras são demonstrativos de que uma coisa é verdade dentro de nós. Se você crê em alguma coisa, a sua vida é mudada por isso. Esse é o ponto. Se você crê que a Terra é plana, é o que se tem falado muito hoje em dia, a sua vida muda nisso. Vamos pensar em coisas mais pormenores. Se você crê que depois de terminar a faculdade você vai ter uma vida boa, você vive anos acordando de madrugada para ir para o trabalho, para ir para a escola, para fazer das tripas coração, para cursar o seu curso, para terminar a faculdade. Por que você faz isso? Porque você crê. Você crê que depois que eu terminar o estudo, eu vou ter algo que eu quero. Então, pela fé a gente faz as coisas. A gente é movido por fé. No dia a dia nosso, a gente é movido por fé. As nossas atitudes sempre demonstram o que cremos. O que cremos é demonstrado sempre por nossas atitudes. Por isso que Tiago está perguntando: que proveito tem alguém dizer eu amo Jesus, mas não demonstrar isso com as suas obras? Que proveito tem? Não tem proveito nenhum. Por isso ele vai perguntar, vai dizer novamente: pode, por acaso, uma fé desse tipo salvar alguém? Uma fé de uma pessoa que diz que ama Jesus, mas vive de uma maneira mundana, vai salvar ele? Não. Por quê? Porque a fé dele não é verdadeira. Porque ele não está salvo com coisíssima nenhuma. Essa é a razão. Porque é possível, quando essas confrontações na Bíblia, numa carta aparecem, é porque certamente tem um problema desse lá na igreja, que precisa ser tratado. Então isso tem endereço certo. Isso é para alguém. O Espírito inspirou isso a Tiago, para Tiago dar esse recado para algumas pessoas da igreja daqueles dias que estavam fazendo isso. É possível então entendermos que naqueles dias, olha só, lá no ano 42, 20 anos depois de Jesus ter, 20 nem isso, 15 anos depois de Jesus ter subido aos céus, provavelmente algumas dessas pessoas viram a Jesus, estavam vivas quando Jesus subiu ao céu e apareceu para os 500. Então, já tinha gente dizendo que conhecia Jesus, que acreditava em Jesus, que amava Jesus, mas vivia de uma maneira totalmente contrária ao seu testemunho verbal.
Esse é o problema. Fé desse tipo não salva. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não, não. Então ele exemplifica. Vamos lá um caso. E o caso é útil isso? Tem utilidade isso? O quê? Quando aparece um irmão com fome, sujo e mal vestido. O cara está na pobreza total, está na miséria. Ele está com fome, ele está mal vestido, está passando frio, e ele vira a nós, e a gente disser para ele, ouvir, poxa, eu estou com fome, estou passando frio, a gente põe a mão na cabeça dele, ora, vá em paz, ide e aquecei-vos. Tem alguma utilidade essas palavras? Nenhuma. O cara vai continuar com fome, vai continuar com frio e vai continuar com todas as suas necessidades. A nossa vocalização, o nosso testemunho verbal é inútil. Matou a fome de alguém? Vestiu alguém? Fez alguma coisa? Não, não fez. É a mesma raciocínio aqui. Isso, né? O próprio Tiago pergunta, qual o proveito disso? Nenhum. Assim também é a fé, se não tiver obras, ela está morta. Ela está morta. Não adianta a gente vocalizar as coisas e não viver. Não adianta a gente testemunhar verbalmente e não experimentar isso no nosso dia. É inútil. É inútil. Então o que eu faço? Eu paro de verbalizar e me lanço no mundo então? Não, não é isso. Não é esse efeito que a exortação quer em nós. Não é esse efeito. Então, o que o Senhor quer de nós através desse confronto, dessa confrontação é: me perdoe e me faça viver o que eu tenho verbalizado, o que eu tenho dito, o que eu tenho falado. Eu quero viver. É nos arrepender e buscar aquilo que estamos sendo feito enxergar aqui, buscar aquilo que falta em nós. Eu preciso ter uma fé viva. Eu preciso disso. Eu te amo de verdade, Senhor Jesus. Me ensine a viver como o Senhor quer. Me leve a um arrependimento daquilo que eu não faço. Me ensine a ser generoso, para que quando o com fome e mal vestido vier, eu tirar do meu e compartilhar com ele. É isso que nós precisamos. Mas a disputa pode continuar ainda, e alguém dizer: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé é mostrada através de nossas atitudes. Através das nossas atitudes. Fé somente verbalizada, por isso que eu não gosto de discussão em Facebook teológica. Eu não gosto. Não gosto de jeito nenhum. Graças a Deus o Facebook está morrendo, né? Que continue assim. E se afunde no pântano do esquecimento, né? Porque essas discussões não levam a nada. São só palavreado inútil que ninguém quer aprender. Eu não gosto. Porque o que vai mostrar se acreditamos nessas coisas ou não, são os dias. É o tempo passando. É estar junto, é relacionamento. É isso que vai mostrar. É isso que vai mostrar. As obras, são evidências da nossa fé ser autêntica ou não. Porque até o diabo crê. O diabo crê teologia muito mais que nós, tudo embolado aqui. Ele conhece a Deus. Teve que se apresentar diante de Deus durante muitos séculos, até Cristo vencê-lo na cruz. E conhece de Deus muito mais do que nós. Ele crê e estremece, mas isso não frutifica na vida dele.
e isso não se evidencia nas suas atitudes. Isso não o salvará. Mas a verdadeira fé é tornada visível através daquilo que fazemos. Por isso Tiago vai novamente lançar mão ao exemplo de Abraão, do texto que nós lemos aqui. No capítulo 15 de Gênesis, nós vemos que Abraão foi justificado pela sua fé. Ele creu na promessa. Já é a 4ª vez que o Senhor fala com Abraão: você será pai de uma grande nação. E nesse momento, Deus fala: vai lá para fora da tenda e olha para o céu. Ele olhou aquele monte de estrela e Deus fala: olha, você vai ser assim, a sua descendência vai ser assim. E ele creu no Senhor, ele acreditou nessa promessa. E pela fé ele recebeu justificação diante de Deus. Só que demorou mais muitos anos para essa promessa ser concretizada na vida dele e nascer ao seu filho Isaque, da Sara. E lá na frente, bem lá na frente, é que Isaque cresce depois de muitos anos que ele recebe a justificação pela fé. Depois de muitos anos é que o Senhor aparece a Abraão e fala: olha, leva o seu filho para o monte e sacrifica ele para mim. Então Abraão obedece imediatamente, toma seu precioso filho, porque a fé dele é tão grande que mesmo que se ele tivesse que literalmente mesmo enfiar a faca no próprio filho, ele cria que aquele que fez a promessa é tão fiel que faria seu filho ressuscitar e que aquela promessa seria executada de alguma maneira. Logo, por ele crer tão piamente na promessa, ele está disposto a fazer qualquer coisa, porque ele crê no Deus da promessa. O Deus da promessa é poderosíssimo. Ele me fez ser pai de um filho quando eu estava velho e minha mulher velha. Logo, mesmo se eu enfiar a faca no meu filho e ele morrer, ele vai dar um jeito e a promessa será cumprida. Está vendo? O que eu creio mexe os meus membros. É através daquilo que ele cria que realizou uma obra. A justificação pela fé é anterior à evidência pelas obras. Então, Tiago, olhando para esta cena há tanto tempo atrás, fala: olha, vejam Abraão. Abraão evidenciou que cria na promessa. Ele evidenciou a sua fé através das suas obras. Então, Tiago diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. E isso nos leva a um aparente confronto com que o texto de Romanos que nós lemos aqui no culto, Romanos 3, onde Paulo diz que nós somos justificados pela fé somente. Tiago está dizendo: nós somos justificados não somente por fé, mas por obras também. Que o ponto de vista de Tiago é focalizado nas evidências. A carta toda está fazendo isso. A carta toda está sacudindo a igreja a verificar se ela é uma igreja de verdade ou não. A carta toda está sacudindo as pessoas para elas verificarem intimamente a sua religião e se identificarem como servos autênticos do Senhor ou não. Então a carta toda está olhando para as obras como evidências da salvação, evidências da fé. Por isso, nós podemos sim dizer, como Tiago diz, as nossas obras serão as evidências de que estamos salvos ou não. É para as obras que a gente olha, é para o que estamos fazendo que a gente olha, porque eu não tenho como olhar dentro da cabeça dos irmãos. Vocês não têm como olhar dentro da minha linguagem de programação cerebral, dos meus impulsos nervosos e dizer: olha, esse impulso nervoso aqui é de alguém que tem fé. E a fé é verdadeira essa aqui. Não tem.
A única forma de nós mostrarmos para nós mesmos e para o mundo que pertencemos a Cristo, pelas nossas atitudes. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Por isso que pregações com uma vida desconectada são inócuas, elas não têm sentido. Vidas de pessoas que se dizem muito fervorosas, muito crentes, mas a boca dela é uma encrenca atrás de encrenca, é uma criadora de problemas, enfim, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Isso não é autêntico, não. Isso é engano do coração. Engano do coração. E eu ontem à noite, vindo de São Paulo para cá, presenciei uma coisa que me veio à mente agora. Muito interessante. Estava entrando no ônibus de São Paulo para Cachoeiro, 18 horas na rodoviária de São Paulo. Que eu entrei, botei minha mochila e tal, ia subir, tinha uma mulher ajoelhada, orando. É claro, pela idade, enfim, uma mulher mais idosa, orando ali, de joelho. Achei estranho. Você não viu uma pessoa no meio da rua, ajoelhada, orando. É no mínimo estranho. Aí ela levantou e tentou entrar no ônibus, sem passagem. Sem passagem. Aí o motorista falou: não, senhora, a senhora tem passagem? Falou: não tenho passagem, eu quero entrar nesse ônibus, quero ir para tal lugar. Mas esse ônibus não vai para tal lugar, não lembro nem o lugar que era. Mas ela falou: passa perto, eu preciso entrar nesse ônibus. Ela fez com muita humildade. Ela fez com provavelmente uma atitude de desespero, porque precisava muito entrar naquele ônibus, mas fez errado. E quando o motorista falou para ela: você não vai entrar, você já foi. E é uma pessoa mais de 65 anos, podia se informar direitinho que ela consegue a passagem. Ela tem direito a isso. E aí quando o motorista falou para ela, ela ajoelhou de novo e começou a orar de novo, para tentar entrar de novo, sem passagem, no ônibus que só se entra de passagem. E eu entrei pensando assim: eu entendo o desespero dessa mulher, mas ela está causando vergonha para o Evangelho. Por quê? Porque está fazendo as pessoas terem pena dela para entrar de graça no ônibus, se tem os meios legais para isso. Entenderam a problemática? Entenderam? Pela fé está dizendo uma coisa, mas as obras estão dizendo outra. Isso é enganar, irmãos. Isso é enganar. Igual o caso daquele casal, rodou na internet tempos atrás, que ela arrancou uma cédula de papel branco e deu para o frentista, falando: isso é uma nota de R$50. Porque ela orou para aquela nota virar uma nota de R$50. Entenderam a problemática da doença religiosa que há em nosso meio hoje? Outra, também rodou nos Facebook da vida aí. Foram cortar a luz de um cara que era, sei lá se era pastor, era um cara desses daí, evangélico aí. E ele então começou a falar em línguas, repreendendo os cortadores de luz. Olha só, vocês vão vir na minha cabeça. Se a gente procurar, a gente acha coisas semelhantes a essa. Pessoas que se dizem que amam a Cristo, mas que não entendem o que Cristo nos chama a fazer. Elas não estão evidenciando com as suas obras que pertencem a Cristo. Se eu pertenço a Cristo, eu vou dar a César o que é de César. Se eu pertenço a Cristo, as minhas obras vão entrar em concordância com as suas palavras. E elas vão ser uma evidência de que eu pertenço a Ele. Ela pode, de outro jeito,
de outras formas, orar ao Senhor e pedir para que o Senhor abençoe, do jeito certo encontrar a sua passagem. O cara que tentou pagar ao frentista o combustível, anota lá em papel em branco como se fosse dinheiro pelo poder da oração. Ele devia ter orado ao Senhor para lhe dar força para trabalhar, para garantir o seu salário, para pagar direitinho. Isso desonra o Evangelho. Isso traz vergonha. O cara lá que deixou a conta de luz dele cortar, ok, a gente pode se complicar e ter esses problemas, mas vai fazer uma oração em língua estranha, imprecatória sobre o cara, para o cara passar mal. Não é isso. Não é isso. Igual crente marxista que acha que a gente tem que tomar as coisas das pessoas. Tomar as que o Marx prega, que nós devemos tomar as coisas dos ricos para dar para os pobres. Nunca a palavra do Senhor diz para a gente tomar alguma coisa de alguém. Como pode ser cristão e marxista ao mesmo tempo? Impossível. Impossível. Logo as nossas atitudes vão demonstrar o que está no nosso coração. Logo as nossas atitudes vão mostrar exatamente se pertencemos a Deus ou não. Por isso, uma fé sem obras é morta. Não é fé. É uma crendice. É uma superstição. Irmãos, a carta de Tiago é dura. É muito mais dura do que nós imaginamos. E aqui é o ápice da argumentação de Tiago por uma sã religião. A sã religião é uma evidência de que somos do Senhor, de que Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos. Tiago, servo do Senhor. Um servo do Senhor está nos mostrando o que é ser servo do Senhor. Aprendamos. E sempre vamos investigar pelo Espírito Santo as nossas vidas para verificar se aquilo que estamos fazendo é uma evidência de que o Senhor é nosso Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso dono ou não. E se nos encontrarmos em reprovação, se nós analisarmos a nossa vida e encontrarmos reprovação, o que fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho, voltem-se para Deus, larguem seus pecados, larguem as más obras. Enquanto é luz, é tempo. Enquanto é luz, a gente pode largar uma vida contaminada pelo mundo. Enquanto é luz, a gente pode largar aquelas coisas que nós sabemos que desonram o nosso Deus, que nós sabemos que não são evidências de que pertencemos ao Senhor. Voltem-se para o Evangelho, voltem-se para Jesus, volte-se para Cristo. Largue todas as coisas que não são evidências de que pertencemos ao Senhor. Arrependa-se, arrependa-se. A gente precisa disso sempre. Eu preciso disso sempre, porque eu não tenho uma vida perfeita. E sempre que leio as Escrituras, sempre que nós lemos as Escrituras com esse afinco, nós vamos ser confrontados e nós vamos ser atingidos por ela. Cabe a nós agora cair aos pés do Senhor, pedir perdão e pedir auxílio, pedir sabedoria. Novamente, Tiago vai voltar no tema da sabedoria ainda, e nós vamos ver isso com mais atenção. Voltar a Deus para buscar nele sabedoria, para viver de acordo com aquilo que nós falamos. Eu não sou perfeito nisso, meu irmão, minha irmã, e eu sei que você também não é. Cabe a nós agora voltarmos para Cristo, largar as coisas que nós sabemos que desonram ao Senhor e buscarmos ao Senhor. A gente ainda é novo, a gente ainda é jovem, tem força, tem sangue correndo com velocidade em nossas veias. Graças a Deus por isso. Há tempo. Há tempo. Voltemos os nossos olhos para o Senhor, buscando uma fé viva, uma fé operante, uma fé que está de acordo com o nosso testemunho verbal,
para nós assim sermos contados e não sermos tomados de surpresa no grande dia e dizer: Senhor, eu cantei no ministério de louvor, Senhor, eu fazia isso, Senhor, eu fazia aquilo. Eu nunca te conheci, você nunca viveu como eu quis, a sua fé era morta, você não sabia. Sinto muito, partai-vos de mim para o lago de fogo e enxofre. Para que isso não aconteça conosco, devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscá-lo enquanto ainda podemos achá-lo. Que o Senhor assim nos guie, que o Senhor assim nos leve a curvar as nossas vidas diante dele. Vamos orar mais uma vez.